lá, Êxodo 1, verso 15. Eu quero que, nesse momento, cada irmã está me ouvindo, falei com a outra, olha, o pastor vai dar uma palavra aqui sobre mulheres que Deus usa, mulheres que Deus usa. Vamos lá, pegue aí a sua Bíblia, vamos ler o verso 15. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias. O nome de uma era Sifrar e o nome da outra Puá. Mulheres que Deus usa. Nós sabemos que Faraó, vendo o crescimento do povo de Deus, a expansão do povo de Deus, o avanço do povo de Deus, ele já estava tomando medidas para barrar, para tolher, cercear o crescimento do povo de Deus. E uma das medidas vai ser a de matar os meninos hebreus. E aí quem ele vai convidar? As parteiras. É muito interessante que quando a gente vem para o hebraico, eu estou aqui com o meu texto hebraico, nós temos essa expressão lami yaledoti, haivrioti. Vocês podem observar que esse verbo aí, yalad, quer dizer dar à luz, mas também esse verbo quer dizer tratar ou estar em trabalho de parto. Então essas mulheres, elas iam cuidar especialmente daquelas que estavam em trabalho de parto. Nós vamos amanhã falar dessa medida horrível que esse homem cruel, ele, para deter o povo de Deus, ele fazia essas coisas horríveis. Observem que nunca deixou de haver perseguição e nunca vai deixar de ter perseguição contra os que servem ao Senhor. Por isso que o mais importante é mantermos a nossa fidelidade. Vocês podem prestar atenção aqui que nós vamos ter algumas complicações. A primeira, sobre essa expressão hebreia. Você tem aí ivri do hebraico, ivri. Essa expressão que quer dizer da além do, a expressão hebreu, ela pode vir da expressão Eber. Quem primeiro foi chamado de hebreu foi Abraão. Então, se vocês analisarem, essa expressão aí no hebraico, ela pode apontar para Abirur, ela pode apontar para Eber e pode apontar para alguém que era da além do rio, ou do Eufrates, que na verdade se tem uma relação semítica tratando aí do povo de Canaã. Deu para entender? Então, a grande questão aqui é o seguinte, você tem a ação desse genocida, desse homem cruel, que era Faraó, e ele não mede circunstâncias, esforço para impedir o crescimento do povo de Deus. Ele toma essa medida horrível contra o povo do Senhor, contra o povo de Deus. E o que ele faz? Ele contrata duas parteiras das hebreias. O texto fala aí de hebreus, hebreias. É claro que nesse sentido aqui não está apelando para o aspecto religioso, está apelando para um aspecto cultural genérico, daqueles que vinham da além do rio. Mas esse termo aqui para os israelitas é um termo que vai soar pejorativo, vão tratar com desdém. Então, a partir desse momento você vê que quem tem promessa de Deus, quem é do povo de Deus, sempre é tratado com desdém e com menosprezo. É muito importante nós atentarmos para essa questão. E aí vem um questionamento muito forte. Essas mulheres, essas que vão ser parteiras, olha aí o texto, das hebreias, mulheres das hebreias. Orlando Boyer diz que elas seriam mulheres egípcias. Collin diz que não, diz que uma era egípcia e a outra era hebreia. Outros dizem que não, eram só parteiras hebreias. Seja lá como for, o que nós podemos analisar é que essas duas mulheres, elas serão usadas na obra de Deus. Isso é muito importante. Ninguém pode desprezar ninguém, principalmente as mulheres. Elas estavam presentes na Bíblia em diversas ocasiões. E aqui você vai ver que Deus vai usar duas. Alguns dizem que essas duas mulheres vão aparecer aqui porque
apenas naquele momento Faraó escolheu elas. Outros dizem que elas representam algo. Não, o mais importante aqui é que a Bíblia diz que foi providência de Deus escolher Sifrá e Puá, duas mulheres. O interessante aqui é que quando você vem para o hebraico, a palavra Sifrá quer dizer esplendor, quer dizer claro. Já Puá quer dizer cintilante, esplêndida. Olha como é lindo. Esses dois nomes aí declaram como eram essas mulheres. Esplêndida, clara, eram maravilhosas. Mas o destaque maior, que nós estaremos falando amanhã, é que elas foram escolhidas não porque elas tivessem um esplendor, um brilhante ou cintilante apenas humano. Não, elas foram escolhidas por causa do temor a Deus. Vamos lá. Agora eu quero falar aqui com todas as mulheres. Eita Deus, chame aí a irmã, o marido, hoje é o marido, acorda ela aí, acorda aqui minha filha, o pastor quer falar de ti. Ele quer dizer que tu és cintilante, ele quer dizer que tu és clara, ele quer dizer que tu és esplêndida. Vamos lá, acorda ela aí direitinho. A Sifrá, ela era esplêndida, clara, já a Puá era cintilante. Vamos aí, acorda ela. Ela era essa mulher esplêndida, maravilhosa. Vamos lá. E aí o que você vai entender? Se você analisar a palavra de Deus, a Bíblia diz que Deus vai selecionar pelo próprio Faraó essas duas parteiras. Entenda que no meio do sofrimento, nos planos trágicos, horríveis de Faraó, ele trabalhava por um lado, mas Deus trabalhava pelo outro, sem que mesmo os israelitas soubessem desse projeto maléfico. O Senhor Deus já estava operando. É por isso que o apóstolo de São Paulo diz, ele faz muito mais daquilo que pedimos ou pensamos. David Hunt diz que tem coisas que eu nunca vou me lembrar de orar, mas que Deus não vai esquecer de fazer por mim. Isso é lindo, gente, é coisa maravilhosa. Então, ele escolhe essas duas mulheres, esplêndida, clara, maravilhosa. Era o significado dos nomes dessas duas servas de Deus. Mas por que, pastor Zé, o que Deus escolheu essas mulheres? Vocês estão vendo? Deus vai escolher essas duas mulheres não simplesmente porque elas fossem cintilantes, fossem bonitas, esplêndidas, gloriosas. Não, mas Deus vai escolher elas principalmente por causa disso aqui. Se você analisar a própria palavra do Senhor, a Bíblia diz assim para nós, aqui em Provérbios, eu quero que você atente comigo para essa passagem bíblica, no versículo 30. Enganosa é a graça e vaidade, a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Essas duas mulheres, elas serão louvadas não simplesmente por causa da beleza física, do atrativo físico, ou talvez por causa de uma habilidade feminina. Não, é verdade que elas tinham essa missão, a missão de cuidar do parto, de cuidar de vida, né? Há um filósofo que se baseou a sua profissão de filósofo, gerar vida, porque a mãe dele era parteira. E ele se apaixonou por essa missão. Uma missão linda. Elas foram escolhidas para cuidar das mulheres que iriam dar filhos. Agora vejam bem, elas teriam que cuidar para matar. Já entendeu? A missão delas eram parteiras para cuidar do parto, para que a mãe pudesse dar à luz perfeitamente. Mas o inimigo cruel, aquele homem sem coração, sem sentimento, contratou para que elas, na hora do parto, ajudassem a matar a criança. Já observaram? Isso é muito sério. Imagine você, um exemplo, nós temos uma profissão linda, enfermeira, técnica de enfermeira, e alguém lhe convidar, de enfermagem, e alguém lhe convidar para fazer um aborto, para matar uma criança. Foi assim que o faraó fez. Ele contratou elas para ajudar a matar as crianças. Eita, meu Deus! Mas é aí que entra essas duas servas de Deus.
A Bíblia diz em Provérbio 14, a mulher sábia edifica a casa. A Bíblia diz que a mulher que teme ao Senhor será louvada. Você, irmão, você não é louvada pelo seu corpo para Deus, você não é louvada pelo seu esplendor, pela sua beleza, por ser cintilante. Você é louvada por Deus, não é porque você é inteligente, é porque você teme a Deus. A mulher que teme ao Senhor, e essas duas parteiras, amanhã nós vamos falar sobre isso, não perca, essas duas parteiras, elas vão ser abençoadas porque temeram ao Senhor. Ou seja, Deus sempre precisou das mulheres. Irmãos, é tão lindo isso. Jesus, quando ressuscita, quem primeiro estão lá são as mulheres. E Jesus diz para elas, vão dizer aos meus discípulos, vão lá, avisem a eles. Então, as mulheres, eu acho lindo quando o apóstolo São Paulo, leia comigo aqui Filipenses, capítulo 4, eu acho lindo quando o apóstolo São Paulo faz isso aqui. Ele diz assim, e peço-te, verso 3, e peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres. Eita glória! Isso aqui eu sinto isso aqui forte. Que ajude essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho. E com Clemente e com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Elas ajudaram a colocar pessoas na fileira dos céus. Eita, Pai. Encontrou aí, hein? Eita, Deus. Que fique essa palavra para as mulheres de hoje. Deus sempre usou mulheres. Deus conta com as mulheres, mas mulheres que não sejam vaidosas, mulheres que não sejam arrogantes, mulheres que não queiram apenas posição de líder, de pastora, disso ou daquilo, mas mulheres que tenham temor de Deus e que queiram trabalhar para Deus. Se você ler Romanos capítulo 16, verso 1, Paulo fala de Febe, outra mulher tremenda. Meu Deus do céu. Tantas mulheres lindas na Bíblia que se destacaram pelo temor, pela reverência. Eu poderia falar de Sara, eu poderia falar de Débora, eu poderia falar de Jael, eu poderia falar de Esté, eu poderia falar da mulher sábia que cortou a cabeça de um inimigo e jogou por cima do muro. Eu poderia falar de Maria, eu poderia falar de Isabel. Meu Deus, quantas mulheres! Quantas mulheres!